Senhor presidente da casa, vereador Antônio Henrique, senhora segunda secretária, vereadora Magali, senhor primeiro secretário, vereador Rocha, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. O tema segurança, ou a falta dela, é um tema muito atual. É importante que se fale do mesmo. Em Sertânia, não vamos ser a hipocrisia de afirmar que não existe a violência e que ela não está crescendo. Realmente, o que está aí de fato está. O que não podemos dizer é que é só uma questão de Sertânia. O que me preocupa, além dela, é a questão do pânico, que me parece que algumas autoridades, algumas personalidades do nosso mundo político, social, querem estabelecer. Seria mostrar as coisas piores do que elas já estão. Eu acho, vereador Vando, que, com todo respeito à sua proposta, mudar o horário de reunião da Câmara da terça-feira à noite, alegando essa questão de falta de segurança, para 2 vereadores da zona rural, isso aí seria colaborar com esse pânico. Divulgar, querer mostrar que as coisas estão bem piores do que estão. Então a gente deve ter esse cuidado. Eu vejo até algumas matérias publicadas aí na imprensa local, fotos, o cara com revolvão desse tamanho na cara do povo. Há, evidentemente, por parte de alguns setores, exageros, com interesses políticos de estimular um desgaste maior do que já existe. Inclusive o vereador Dr. Oreste, quando cobrou aqui na casa essa questão do protagonismo, seria uma presença concreta, uma luta da Câmara contra essa questão da falta de segurança. Eu lembraria o vereador que já houve, por parte de nós vereadores, ação nesse sentido. As 2 bancadas, separadamente, procuraram os secretários de Defesa Social do Estado e levaram essas preocupações. E eu não sei se vocês, quando foram, ouviram dele as mesmas coisas que nós ouvimos de outro secretário. O Estado tem sérios problemas financeiros e não está conseguindo gastar mais com a educação, com a segurança, que seria, no caso, pagar a polícia militar, a mesma coisa que paga a polícia civil. Isso aí gerou um problema sério, até denúncias, suposições, que membros da polícia militar estariam boicotando o governo do estado de Pernambuco. Alguns indivíduos, cabeças de movimentos, foram demitidos. Então, existem coisas intestinas aí, piorando a situação. E é claro que quem pode tirar algum proveito político disso, de exploração política, tira. Estão tirando. Mas a gente tem que ter equilíbrio, responsabilidade para mostrar até onde realmente as coisas negativas estão acontecendo. Então já houve, no meu entendimento, doutor Oreste, esse protagonismo. Agora, ninguém deve se calar, deve se cobrar do governo. Ele anuncia novas medidas com brevidade, vamos esperar que elas cheguem e que essa situação possa ser minorada, porque acabar com a violência, realmente, eu não acredito que se consiga. Veja essa questão que o vereador Tadeu falou, do Bradesco. O Bradesco é uma instituição bancária
que teve um ano aí, eu não sei se foi o passado ou outro, a instituição bancária que mais ganhou dinheiro no país. Olha o raciocínio capitalista deles. Se for botar porta giratória nos bancos, que é uma exigência da segurança, seria um ônus muito grande para eles. Eles não estão preocupados em dar mais segurança à clientela, eles estão mais preocupados em reduzir seus custos. Ganham muito dinheiro com juros, que os bancos realmente ganham muito dinheiro, mas não querem fazer essa despesa, que seria colocar uma porta giratória, porque ali breca uma série de coisas. Se o cara for passar com armas, já dificulta, a porta trava, ele vai ter que quebrar a porta, tem uma série de coisas. Mas eles não estão preocupados com essa segurança, eles estão preocupados em não gastar mais. Então, é importante que se tenha essa lei. Eu não sei até onde a gente pode ir em referência a ela, mas é importante que se procure uma saída, não só para ele, porque os outros já têm, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Eu me lembro da luta quando o Banco do Brasil ia ser fechado, por uma luta na época do deputado Inocêncio Oliveira, que ele queria deixar apenas a Caixa Econômica Federal, e nós tivemos em Brasília, o prefeito Anjo do primeiro mandato, eu era presidente da Câmara e outras pessoas, e lutamos até 5 horas da tarde, quando foi dado o veredicto, como se disse, que o banco não iria fechar. Foi uma luta muito grande, mas agora o que é que eles argumentam pelo fato de o banco não estar funcionando até agora? Dessa demora, é que o caixa forte do banco foi danificado seriamente pelas explosões, e isso é muito difícil de se consertar nesse prazo que se teve. São argumentações técnicas, eu não sei até onde realmente elas são consistentes, mas o banco preserva o seu espaço, os seus interesses, e vem com essa argumentação. Abriu as portas, está funcionando, mas sem essa questão do dinheiro circulando. Eu não sei quando é que isso vai ser resolvido. Agora, também concordo que caberia uma pressão maior da Câmara, talvez até convocar alguém de lá para cá para vir falar alguma coisa. A gente deve discutir isso depois entre nós, para ver se consegue alguma coisa a mais. A Compesa deve à Sertânia uma agenda, eu já falei isso aqui mais de uma vez. Deve vir aqui conversar com o povo. Essa história que vai ter ampliação da rede, vamos construir nova rede, bem, para quando? Quando? Nós já fizemos audiência pública aqui com a Compesa, o vereador Antônio Henrique lembra bem disso, que naquela época o responsável regional tinha muita aproximação com ele. A gente deve tentar outra coisa de semelhante. Fazer novo convite para a pessoa daquela vir aqui conversar e ver se a gente arranca uma agenda positiva. Quando é que vai começar a melhoria? O assunto chegou até a sangrar, mas está a dificuldade da água chegar na casa de muita gente. Na minha casa chega de mês em mês. De noite, se você não estiver esperto, atento, tem que levantar de madrugada para botar mangueira, essas coisas todas que todo mundo sabe o que é que tem que se fazer. Mas é preciso correr atrás disso. E não apenas deixar as coisas silenciosamente. O que a Compesa realmente pensa e quer está calado lá, a maioria não está sabendo disso, e o povo fazendo críticas a nós, nos criticando, achando que a gente está se omitindo, não está procurando uma providência. Então deveria se fazer esse convite. Vamos estudá-lo. Um assunto que eu falando nessa questão rural, citando sempre essa questão rural, que Sertânia tem uma extensa zona rural, eu tinha um projeto quando era prefeito, que não pude realizá-lo em 4 anos porque não tinha dinheiro. A prefeitura do meu tempo não pegou nenhum desses milhões que apareceram depois, nenhum. Só pegou a metade de um quando eu vendi a folha da prefeitura ao Banco do Brasil. Era de criar núcleos de urbanização, núcleos urbanos na zona rural. Por exemplo, um sítio como Caruá. Você faria ali em paralelepípedos 150 ou 200
metros, em frente à igreja, em frente à escola, em frente ao posto de saúde. Botaria iluminação pública, bancos e arborização. E começaria ali um núcleo de urbanização ali. Ali se colocariam mercearias, outras coisas, e seria um embrião de um futuro povoado naquela região. Da mesma forma, no sítio Campos, ali provavelmente em frente àquela associação Santa Filomena, a prefeitura faria uma pequena praça. Em frente à praça faria um trecho de 150 ou 200 metros de calçamento em paralelepípedos, botaria postes de iluminação pública, bancos para o povo sentar e arborização. Todo mundo que passasse, onde é que você está? Está nos campos, você já identificaria. Como no Coral, eu falo Caruá e Campos porque são as duas regiões mais povoadas do município. Esses núcleos de urbanização rural seriam embriões de futuros povoados, seria uma maneira de organizar mais a vida daquele povo. Seria mais fácil levar as atividades ali, para aquele local, o povo viria de seu sítio mais para perto e a gente avançaria nisso. Foi uma ideia que eu não pude executá-la, não tive tempo, mas ela continua existindo. Eu vou repassá-la para o senhor prefeito do município, porque nós vereadores temos, acima de tudo, a obrigação de pedir. Aquilo que está na nossa cabeça, que a gente acha que tem fundamento, a gente deve tentar. Principalmente aquilo que o povo nos sugere. Agora, não é criar ilusão, enganar o povo com coisas que não são factíveis, não podem ser realizadas. Mas a gente cria essas ideias e passa para o prefeito do município e sua equipe. Se eles não fizerem, por várias razões, mas pelo menos a nossa função, nós cumprimos nessa casa nesse aspecto aí. Sempre pensando em melhorar a Sertânia. Porque eu discordo dessa opinião, doutor Este. Algumas pessoas dizem, ainda está quem diga isso mesmo, né? Eu acho que é um pessimismo crônico de que Sertânia será assim para a Lagoa de Baixo. Sertânia mudou muito, Sertânia avançou muito. Desde o tempo que os pobres eram enterrados no caixão da caridade, até hoje, que tem instituições aí que você paga um valor por mês, e quando falece uma pessoa da família, ela tem direito àquela assistência. Eu não estou fazendo comercial desses, estou apenas dizendo a realidade. Naquele tempo, a maioria dos pobres não tinham condição de custear o seu sepultamento. Naquela época, o professor Arlindo Ferreira de Santos era prefeito. E tinha um caixão disponível para essas pessoas, chamado caixão da caridade. Levava até a igreja, tirava do caixão, enterrava e o caixão era levado de volta. Ficava guardado para quando o outro precisasse. Então, nós avançamos muito, em muitos aspectos. Estou dando só um exemplo. Não tem cabimento essa expressão mais de Alagoa de Baixo. Alagoa de Baixo foi o nome dado em referência a uma referência física, porque tinha duas lagoas, uma na parte alta e na parte baixa. Não foi que seria uma coisa decrescente, uma coisa pejorativa sobre o município, não. É como, por exemplo, essa história de Gogó da Gata lá no Serrote do Pau d'Arco, que eu não engulo, eu não aguento. O povo, às vezes, procura desconstruir as coisas positivas e colocar no lugar delas coisas negativas. É uma pobreza de imaginação que nós, principalmente os professores, temos a obrigação de combater. Sertânia está bem aquém do que deveria estar, é verdade. Mas ela tem que encontrar seus caminhos, e eu acredito que tem que ser de dentro para fora, para ver se ela realmente vai crescendo e vai ocupando um espaço maior. Agora, com essa situação nova que nós temos aí, principalmente d'água, que eu já frisei aqui, a gente pode acreditar mais nisso e correr atrás disso para ver se isso acontece. E para encerrar, vereador Vando, a questão da ausência, eu acho que o vereador tem 1 minuto. Os vereadores lá no Caruá, nesse evento, primeiro não houve convite aqui, pelo menos eu não me lembro de ter sido convidado, nem a Câmara recebeu o convite, que iria haver esse ato lá. Não estou querendo dizer que eu ia participar assim mesmo, não.
Mas é importante que toda vez que tiver um evento dessa natureza, se faça o convite aqui oficial na Câmara, para que aqueles que puderem estejam disponíveis comparecer à mesma. Senhor presidente, muito obrigado.